Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico. Olha eu aqui mais uma vez, Adriano Viana. Quero mais uma vez trazer para os meus amados amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico mais um estudo daquela série sobre a sacudidura na Bíblia e nos escritos de Ellen White. Já vamos entrar no nosso 9º estudo, só sobre o tema da sacudidura. Estamos fazendo aqui, mostrando as diferentes facetas da sacudidura. E já tratamos muitos temas aqui com vocês, só recapitulando aqui. No primeiro tema, me lembro como hoje, nós tratamos aqui do tema uma visão geral sobre a sacudidura. Fizemos aqui, na realidade, um resumo de tudo que nós iríamos tratar nos vídeos que viriam pela frente. No segundo, nós falamos sobre a realidade da sacudidura, mostramos onde nos encontramos dentro da profecia da sacudidura, tá? Falamos sobre as causas da sacudidura, o que vai gerar a sacudidura, o que está gerando a sacudidura em nossos dias. Vimos também no quarto tema, quem sairá por causa da sacudidura? E vimos no quinto tema, um parêntese dentro do quarto tema, vimos aí o tema sacudidura e as estrelas cadentes entre os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque nós vimos no tema 4, que diz que muitas estrelas admiradas por seu brilho, né, cairiam. E aí nós mostramos alguns exemplos aqui de mais ou menos o que 5 personagens, 5 pioneiros adventistas que foram sacudidos, pessoas de talentos, admiradas por seu brilho, mas que foram sacudidos, mostrando aí o cumprimento da profecia da Bíblia Sagrada sobre a sacudidura e de Ellen White, guiada pelo Espírito Santo, mostrando o que iria acontecer. Tá? No sexto tema, nós estudamos o tema aqui, quantos sairão por causa da sacudidura, e mostramos aqui que muita gente vai sair, famílias inteiras, grupos inteiros comparados a poeira, a palhas dispersadas pelo vento. No sétimo tema, um parêntese dentro do tema 6, nós estudamos a sacudidura, o remanescente e os dissidentes, né? Fizemos um apanhado geral de alguns grupos dissidentes separatistas que saíram do meio do remanescente adventista, do povo adventista, e como eles têm somente se frustrado, criando profecia, marcando data, e cada vez mais se frustrando e nunca avançam para lugar nenhum. Tá? Eles mesmos brigam entre eles. E aí ficam de fora acusando a igreja de ser Babilônia, sendo que eles mesmos estão fazendo parte, ou é um braço ou é um dedo da grande Babilônia moderna. E aí nós pulamos na última semana, nós tratamos sobre o tema como então ficará a igreja por causa da sacudidura, e vimos que a igreja não vai ficar vazia, a igreja não cairá, embora esteja prestes a cair, mas não cairá. De sorte que os pecadores serão lançados para fora, mas Deus não abandonará essa igreja. Enquanto sai essa quantidade enorme de pessoas que serão sacudidas, vai vir também um grupo enorme de pessoas. Eu mostrei até aqui um vídeo aqui de um exemplar que exemplifica os vários casos que estão acontecendo pelos 4 cantos desse mundo, de multidões aceitando a mensagem dos 3 anjos, a mensagem do Evangelho Eterno, e entrando para a igreja adventista, igrejas inteiras se convertendo, se batizando, pastores de outras denominações aceitando a mensagem, vindo para o meio da igreja adventista. Tá? Estudamos até aí. E eu teria muito mais coisas para falar sobre esse tópico lá do último tema, mas hoje nós vamos entrar nesse tema aqui. Do tema da sacudidura que nós temos estudado, é o tema da tela aí, ó. As bênçãos da sacudidura. Quais as bênçãos vão vir como resultado da sacudidura para nós individualmente, para a igreja? Quais são as bênçãos que virão? Tá? E, para você ter uma ideia, é muito interessante esse tema aqui, e eu quero introduzir esse tema dando aqui rapidamente, colocando um vídeo que foi lançado alguns anos atrás, nos 10 dias de oração, que acontece na Igreja Adventista Sétimo Dia, um vídeo que explica, nós vamos fazer uma breve explicação, né, do que é a sacudidura,
tá? E qual é o objetivo da sacudidura. Eu quero que você preste muito atenção aí, que eu vou já lançar esse vídeo aí e você vai entender um pouquinho da sacudidura. Foi um vídeo animação que foi lançado para introduzir os temas dos 10 dias de oração que aconteceu há alguns anos atrás aí, tá? Preste atenção no vídeo aí e depois você me diga o que você acha aí nos comentários, tá? Quando você ouve a palavra sacudidura, o que lhe vem à mente? Provavelmente o que foi sacudido, movimentado, quase sempre para uma separação. A sacudidura é um processo espiritual em que vai ficar muito clara a decisão individual de cada pessoa no grande conflito espiritual. A sacudidura não é realizada de maneira arbitrária por Deus. É fruto, no entanto, da forma como as pessoas ao longo da sua vida encaram o relacionamento com o Senhor. Nesse processo, o cristianismo superficial, sem base, limitado às formalidades, é exposto. Mesmo líderes religiosos não suportarão para sempre uma religião inconsistente, vazia, sem a ação real do Espírito Santo. Mas os fiéis de Deus serão revelados porque ficará evidente que permanecerão em defesa daquilo que Deus lhes ensinou e que eles aceitaram e praticaram. Mas outros terão reação diferente. Ao se confrontarem com o testemunho desses fiéis, vão preferir abrir mão oficialmente de uma crença que já não significava muito para eles. As provas do tempo do fim mostrarão realmente quem está ou não do lado de Deus de qualquer forma. Essa é, em essência, a sacudidura. Não é algo que acontece em pouco tempo, mas que lentamente desmascara o cristão falso que só afirma ser, mas não vive o que diz crer, e que, ao mesmo tempo, destaca o fiel que persevera e vence espiritualmente. Perceberam aí? A sacudidura não é algo que acontece de repente, mas é um processo lento que vai revelar o cristão infiel do fiel. E aí acontece essa separação, e aí revela-se a verdadeira face daquele que só professa ser, mas na realidade não é. Entendeu? Ao final das minhas falas aqui, de cada slide, ao final do último slide, eu quero mostrar então depois um vídeo com o pastor Rafael Rossi, que na época também ele gravou um vídeo introdutório, né, mais ou menos aí de uns 8 minutos, onde ele faz essa explicação mais detalhada, tá? E as minhas falas aqui é apenas um complemento do que ele irá falar lá na frente, lá no final, tá? Então aguarde até o final, assista esse vídeo até o final, vocês vão ver as declarações que ele apresenta aqui, tá? As informações que ele vai apresentar no final desse vídeo, tá? Então não perca, fica até o final e vocês vão ver que interessante é. Então eu vou abrir aqui o slide, tá? E quero que você me acompanhe aí na tela, vamos ler aquele texto. Então nosso tema de hoje é as bênçãos da sacudidura, tá? Vamos responder as perguntas, quais são as bênçãos individuais e como instituição que virá com a sacudidura, que vem com a sacudidura. Tá? E o texto é aquele texto base que é Amós 9, verso 9. Tá? Eu estou usando sempre esse texto porque esse texto aqui ele é mais direto, mas tem outros textos na Bíblia, né? Outros textos na Bíblia. Mas veja só, Amós 9, verso 9 diz: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Tá? Então temos aí a promessa de que assim como aconteceu lá na casa de Israel, onde eles foram sacudidos e não caíram no chão, não foram sacudidos nenhum dos fiéis, assim também é prometido para nós, que vai acontecer, na realidade já começou, está continuando e vai intensificar-se essa profecia com respeito à sacudidura, tá? Deus, ele promete aqui que se nos mantivermos fiéis, vivemos à altura da luz que Deus nos concede, à altura da verdade, não sermos um cristão falso, que só aparenta ser, Deus está aqui nos garantindo que nós não seremos sacudidos, porque nós vamos ser o quê? Um grão firme. Mas se nós vivemos o cristianismo das aparências, então ele pode ter certeza que nós vamos ser a palha que vai ser sacudida. Não vamos suportar perseguição, não vamos suportar boicotes econômicos, não vamos suportar calúnias, não vamos suportar
as infiltrações de falsas doutrinas e vamos, quem sabe, até nos agarrar a essas falsas doutrinas. Então, Deus nos promete que não vai cair no chão um só grão, tá ok? Então, o texto base aí. E aí, como o nosso tema é as bênçãos da sacudidura, nós vamos ver no nosso primeiro ponto, baseado em Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 136, o seguinte, ó, que quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais olvidada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Então, nós precisamos nesse tempo, para usufruirmos das bênçãos da sacudidura, nós precisamos de ânimo e de firmeza. E ela diz aqui, ó, que vai, com certeza, a cada tempo que a história vai avançando, vai construindo a história e vai avançando a história da humanidade, a religião de Cristo ela vai ser, parece que, mais desprezada. E quando essa religião de Cristo for mais desprezada, mais olvidada for, aí diz que o nosso zelo deve ser mais fervoroso, mais ardoroso, o nosso ânimo deve ter mais firmeza, nós devemos buscar sermos mais inabaláveis. Temos que buscar viver à altura da luz que Deus nos concede e defender a verdade e a justiça. Quando a maioria vai abandonar, vai nos abandonar. E aí nós temos que aprender a participar das batalhas do Senhor. Quando, naquele tempo, serão poucos os campeões que vão estar batalhando a batalha do Senhor. Tá? Então, essa será a nossa prova. E aí diz assim, concluindo, ela diz que então, naquele tempo, nós devemos aprender, nós devemos buscar tirar calor da frieza dos outros. A igreja está passando por uma fase de frieza terrível. E nós temos que buscar tirar calor da frieza dos outros, buscar coragem na covardia, né, de sua covardia, e lealdade na traição. Então, nós estamos passando por esse processo de frieza, processo em que a maioria estão se acovardando diante da necessidade que nós temos de buscarmos as pessoas que estão longe de Cristo, apresentar a verdade para essas pessoas. Nós devemos buscar lealdade, enquanto muitos estão por aí nos traindo como irmãos, nos traindo ao Senhor e traindo a sua obra que Ele confiou a nós. Então, nós precisamos do quê? A nossa necessidade atualmente é de ânimo e de firmeza. Ficou claro para você? Pois é. Vamos avançar. Outra, a nossa necessidade. Precisamos de uma ação missionária. Testemunho para a Igreja, volume 5, na página 332 de Ellen White, diz assim, ó, estamos no tempo da sacudidura, e nós já mostramos que a sacudidura já começou, está ocorrendo em nossos dias, mas vai se intensificar até o fechamento da porta da graça. Então, nós estamos no tempo da sacudidura. A sacudidura não é algo que nós temos que aguardar somente para o futuro, já estamos passando por isso. Tempo em que cada coisa que pode ser abalada, em outros contextos, em outras versões aí, diz assim, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, o será. Então, o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecerem a seus mandamentos por palavra e ação. Se não fizermos algum esforço para conduzir pessoas a Cristo, ela diz que nós seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer por causa de nossa indolência espiritual. Então, imagine só a situação, nós estamos no tempo da sacudidura. Toda coisa que deve ser sacudida vai ser sacudida. E o Senhor ele não vai nos desculpar, não vai nos desculpar, nós que conhecemos a verdade, e não obedecemos os seus mandamentos. Por palavra, não só conhecer a palavra, mas também agir de acordo com aquele conhecimento da palavra. Se nós não fizermos algum esforço para conduzir pessoas a Cristo, nós seremos responsáveis pela obra que poderíamos ter feito, mas deixamos de fazer por causa de nossa indolência espiritual.
agora não estou preparado, entendeu? Então nós seremos culpados por causa disso. Será que isso não deve nos assustar? Se isso não nos assusta, estamos num período vivendo em total indolência espiritual. Indolência espiritual. E os que pertencem ao reino do Senhor precisam trabalhar com zelo pela salvação de pessoas. Então, nós seremos responsáveis por aquilo algo que nós deveríamos ter feito e não fizemos por causa da nossa indolência. E aí nós temos que fazer um esforço para trabalhar com zelo pela salvação de pessoas. Um esforço. Não apenas ficarmos confinados no nosso ambiente de 4 paredes ali da igreja, cercado por muros, cerca elétrica, câmera nos filmando. Não apenas isso, precisamos ficar só ali não, só papando o sermão. Não tem nenhum plano, um projeto, uma meta para alcançar as pessoas lá fora. Nós precisamos trabalhar com zelo pela salvação de pessoas, precisamos ir avante. Temos que mostrar nossa cara e mostrar para as pessoas a obra que Cristo fez e está fazendo por elas. Tá? Precisamos apresentar a salvação em Cristo Jesus, que nos apresenta a sua graça, que nos oferece a sua graça em lugar de nossos trapos de imundícia. Tá? Então, nós precisamos de uma ação missionária. Outro resultado. Como resultado, na realidade, dessas necessidades, como resultado vai vir o quê? Primeiro, purificação pessoal. Tá? Essas são as bênçãos da sacudidura. Vai vir purificação pessoal. Quando nós nos envolvemos na missão, fazemos o trabalho que o mestre nos deixou, e aí o resultado vai vir o quê? Primeiro, purificação pessoal. Deus está provando e purificando o seu povo. Ele irá refiná-los como ouro, até que a sua imagem esteja refletida nele e a escória consumida. Uma vez eu vi uma história da seguinte forma, a história, mas real, né? As pessoas que já viram, nunca vi, aqueles profissionais que trabalham com ouro, são conhecidos como ourives. Aí diz que certa vez, quando o ourives, né, quando as pessoas encontram o ouro, eles encontram esse ouro de forma bruta, misturado com impurezas, né? E aí diz que o ourives pega esse ouro, e aí perguntaram para o ourives o que é feito para esse ouro aqui bruto, cheio de impurezas, ficar totalmente purificado. Aí diz que ele pega esse ouro impuro, coloca em um tacho, né, com fogo embaixo, tacho de ferro, se não me engano, fogo embaixo, e ali, conforme o fogo vai esquentando, aí diz que o ouro faz que vai derretendo. Aí o ourives tem um trabalho, né? Vai ser feito com a quintura do fogo, com a queima ali, aquelas impurezas vão sendo separadas do ouro totalmente puro. E aí diz que só sabe quando o ouro está totalmente purificado, quando ele consegue enxergar seu próprio rosto ali no ouro, né, refinado, purificado. Quando ele consegue enxergar, é um sinal de que aquele ouro está totalmente purificado. Da mesma forma, eu vejo assim também com respeito à provação que Deus está nos permitindo passar. A provação. Porque, veja só, Deus ele está provando, purificando o seu povo. Nós somos metais, vamos dizer assim, que precisa ser purificado, que precisa ser provado. E aí diz que Deus está buscando também nos refinar como ouro, até que sua imagem esteja refletida nele e a escória consumida. Quando nós refletirmos perfeitamente a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, pode ter certeza que nós fomos o quê? Refinados, purificados. Fomos refinados e purificados, e aí toda a escória, todas aquelas práticas pecaminosas terão sido desarraigadas, terão sido extirpadas de nosso ser. E aí, irmão, é isso que Deus quer para nós. Ele quer purificar-nos pessoalmente. Por isso ele está nos provando, nos purificando. Ele quer nos refinar. Da mesma forma como o ourives refina o ouro que ele puxa bruto da natureza. E aí, quando nós passamos por esse processo, o resultado é que nós vamos refletir a imagem de Deus, a imagem de Cristo.
tá? E aí a nossa mensagem terá força, terá poder, tá? Terá poder. E aí veja mais. Outro resultado, a segundo, tanto no resultado, vimos aí, tem um resultado tanto um resultado, uma purificação pessoal, eu individualmente preciso refletir a imagem de Cristo e permitir que Cristo me prove, me purifique, me refine, para que eu venha refletir essa imagem. E toda aquela escória de pecado, de erros, seja consumida de minha vida. Purificação pessoal. Eu tenho que buscar. Mas Deus também está buscando uma purificação da sua igreja. Deus está peneirando o seu povo. E ele vai ter uma igreja pura, uma igreja santa. Não podemos ler o coração do homem, não podemos fazer isso. Mas o Senhor providenciou meios para manter sua igreja pura. Tem surgido pessoas corrompidas que não poderiam viver com o povo de Deus. E elas mesmas se revelarão nos últimos dramas da terra. Então Deus está purificando o seu povo. Essa aqui, ou seja, Deus busca como resultado da sua atuação, como resultado da sacudidura, Deus busca uma purificação individual do seu filho, do seu servo, mas também uma purificação do seu povo, da sua igreja. Por isso que Deus está permitindo o peneiramento, permite a sacudidura. E aí ele terá, sim, nessa terra uma igreja pura, uma igreja santa, porque nós não conseguimos ler o pensamento de coração de homem nenhum. Mas o Senhor, ele providencia meios para manter sua igreja pura. Tem, nossos dias, com certeza, tem surgido pessoas corrompidas, que não se importam com os princípios, não se importam com a doutrina, não se importam com o ensinamento, não se importam com nada. Estão se corrompendo. E essas pessoas elas não poderão viver no meio do povo de Deus que vai ser purificado, no meio da sua igreja que vai ser purificado. Isso que diz Testemunho para a Igreja, volume 1, página 99. Ellen White diz isso, tá? Outro ponto, continuação da purificação da igreja. Todos temos razões para agradecer. Agradecer a Deus por ele ter aberto um caminho para salvar a igreja. A ira de Deus cairá sobre nós se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. Nós não podemos suportar os Acãs em nosso meio, que por causa de seus pecados leva toda uma igreja a perder uma batalha. Todos temos razões para agradecer a Deus, porque Deus abriu o caminho da salvação para a sua igreja. Mas a ira de Deus vai cair sobre nós, assim como caiu lá para a época lá do Acã, né, que roubou uma capa babilônica. Caiu que o povo de Israel, liderado por Josué, foi lutar contra um grupo lá, uma nação de Ai, e perderam aquela batalha tão vergonhosamente. Então aí Deus cairá também sobre nós, se esses corruptos pretensiosos permanecerem em nosso meio. Nós temos, ela até fala o seguinte: investiguem os nossos líderes, que os nossos líderes investiguem se não há um Acã em nosso meio. Pessoas que não estão dando bola, que estão cagando e andando para o que a igreja ensina, para o que qual é o ensinamento da igreja, não dão nem bola, que zombam, ridicularizam os pregadores. Então, esses pretensiosos, corruptos pretensiosos, eles não devem permanecer, que vivem aberta rebelião, permanecer em nosso meio. Tá? Esse é o resultado. Deus está buscando a purificação da sua igreja. Agora, nós temos também as boas novas de certeza. Boas novas é que o tempo chegou em que tudo que pode ser sacudido será sacudido, e nós estamos no tempo da sacudidura. As boas novas é isso. Nós, graças a Deus, estamos vivendo no tempo da sacudidura. Muitas pessoas que nós temos admirado por seu brilho estão se revelando como verdadeiros traidores, como que vivendo somente a aparência do cristianismo, mas não dando crédito à prática verdadeira, ao conhecimento da palavra de Deus e vivendo de acordo com esse conhecimento. Então, graças a Deus, nós estamos vivendo no tempo da sacudidura. E tudo que tem que ser sacudido vai ser sacudido. Tá? Tudo que tem que ser sacudido, sacudiciar. Aí veja mais.
Outra bênção da sabedoria, com respeito às bênçãos da sabedoria para a sua igreja. Que temos, então, as boas novas da vitória. Satanás está bem ciente de que a mais débil alma que permaneça em Cristo é mais do que suficiente para competir com as hostes das trevas. Então, Satanás está ciente disso. Se nós nos enxergamos como uma débil alma, né? Se nós permanecemos em Cristo, podemos ser aqueles que seja mais rejeitado no meio da igreja, no meio da sociedade, no lugar onde você trabalha, você pode ser o mais rejeitado, o mais débil, mas se você permanece em Cristo, é mais do que suficiente. Falando em termos espirituais, é mais do que suficiente para competir com as hostes das trevas. É mais do que suficiente. Então, precisamos aprender a lutar as batalhas de Cristo. Tá? Permanecermos fiéis a Cristo. Permanecermos ligados a Cristo, que é a videira verdadeira. Tá? E aí, temos também, com respeito ao tópico das bênçãos da sabedoria, temos as boas novas de esperança. Um Testemunho para a Igreja, volume 1, Ellen White diz, na página 432, que diz que foi-me mostrado a recompensa dos santos, a herança imortal. Isso está revelado, né? O revelado foi na Bíblia, e ela aqui foi mostrado para ela também, revelado em 1 Coríntios 15, 54 a 58, né? A herança dos santos, a herança imortal. Foi-me revelado, então, o quanto o povo de Deus sofreu por causa da verdade e que considerou o céu como lhes tendo sido barato demais. Deduziram que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória que neles haveria de ser revelada. O povo de Deus nestes últimos dias será provado, mas logo chegará a sua provação final e receberão então a dádiva da vida eterna. Com a sacudidura, nós vamos perceber que essas provações não foram nada comparado ao peso de glória da recompensa que nós teremos no final. Porque nós temos as boas novas de esperança, as boas novas de salvação, as boas novas que nós iremos receber a dádiva da vida eterna. Será recompensador sofrer calúnias por causa da mensagem de Cristo, perseguição por causa da mensagem de Cristo, porque no final vamos ver, não foi nada comparado ao peso da glória que está reservado para nós. Essa é a esperança que deve nos motivar e nos firmarmos cada vez mais em Cristo para nós não sermos sacudidos. Por isso, eu encerro com Amós 4, verso 12. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Se prepara, amigo. Se prepara para te encontrares com o teu Deus. Ele está às portas e a sacudidura está se intensificando. Espero em Deus que você esteja em pé naquele grandioso dia. Tá ok? Vou encerrar aquilo que eu prometi. Eu prometi para você que no final ia colocar um videozinho aqui do Rafael Rossi, onde ele vai dar aqui uma breve explicação sobre, de mais ou menos 4 minutos e 10 segundos, né? Sobre a sacudidura. Preste atenção e aí nos encontramos no próximo vídeo. Por isso, meu irmão, eu sei que chegou até aqui, que vai assistir esse vídeo agora, eu disse para você vir até o final. Se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se, curta, comente, compartilhe e faça parte desse time também. Valeu? Te aguardo no próximo vídeo que vai ser lançado aqui neste canal. Valeu, compartilhe o link e te espero lá no próximo encontro, tá? Presta atenção aí. O processo de salvação espiritual, com responsabilidades individuais, tem uma ilustração muito interessante na Bíblia. É a parábola do joio e do trigo, contada por Jesus. Sabe que essa parábola fala de 2 plantas que crescem juntas, mas uma é colhida e usada para o consumo, no caso, o trigo. A outra, o joio, é descartada.
Espiritualmente falando, o joio e o trigo representam as pessoas que são fiéis e aquelas que não são fiéis a Deus. A grande questão é que esses dois grupos existem juntos e convivem dentro da caminhada religiosa, aparentemente sem nenhuma diferença. Mas sabe que haverá um tempo, no entanto, quando o joio e o trigo serão separados. Há um texto em Amós, capítulo 9, versículo 9, que diz exatamente assim: pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira e nenhum grão cai na terra. Esse texto é bem significativo, pois indica que haverá uma sacudidura espiritual entre o próprio povo que se diz temente a Deus. Profeticamente, como disse o próprio Jesus, no final dos tempos desse mundo, a iniquidade se multiplicaria e o amor de quase todos esfriaria. Esse texto, registrado em Mateus capítulo 24, no versículo 12, indica que nem toda religiosidade aparente sobreviverá a provas e se mostrará inconsistente em um determinado momento. Mas que provas serão essas? No livro de Apocalipse, capítulos 12 e 13, nos dá a entender que o povo fiel a Deus será vítima de perseguição, privações, e isso certamente fará com que muitos decidam desistir. Vão se revelar, digamos assim, como o joio da parábola, serão sacudidos. O cristianismo superficial não vai suportar as circunstâncias desanimadoras e difíceis de ver a sua fé submetida a fortes críticas e retaliações. Mesmo o testemunho de Cristo, inclusive expresso na vida de cristãos autênticos, também despertará uma reação dos que se enquadram no grupo do joio. Os cristãos, de aparência, se caracterizam por uma religiosidade baseada em falsas doutrinas, em uma falta de vida de comunhão com Deus e, portanto, de consagração ou preparo para a missão de salvar vidas. Mas o lado positivo da sacudidura é que ela evidenciará, ao mesmo tempo, quem está firme com Deus. Esta é uma forte e animadora esperança que todos nós temos. Eu não devo me preocupar hoje em saber se eu sou joio ou trigo. O que eu preciso é depender cada vez mais de Cristo, para estar sempre ao lado dele e viver a experiência real com Deus. Isso, consequentemente, me incluirá no grupo que simbolicamente chamamos de trigo. Por isso, eu espero que a sua vida e a minha vida sejam de genuína relação com o Senhor, para estarmos preparados quando Ele voltar e nos dar a coroa da vida eterna. Que Deus te abençoe.